abrir a nossa Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. E vamos ler até o verso de número 21. Diz assim a palavra do Senhor: Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus quem nos preparou para este propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém, lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos é por amor a Deus, se conservamos o juízo é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus.
Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém. Graças a Deus por esse texto maravilhoso. Talvez você esteja pensando, mas ele pregou nesse texto esses dias. Fiquem tranquilos, não é uma mensagem repetida. Não estou repetindo a mesma mensagem. É que a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de vida. E quando a gente se depara com a palavra, sempre vem coisas abundantes e novas para o nosso coração. Vamos orar. Eu gostaria de orar pela vida da irmã Ana. A irmã Ana, da nossa igreja, ela sempre está conosco, não está frequentando nesse tempo agora de pandemia por questão da idade. Ela achou por bem estar em casa, mas o irmão da irmã Ana faleceu recentemente e eles estão muito abalados. Então vamos orar pela vida da família e da irmã Ana, para que haja consolo e conforto no coração deles. Graças a Deus, o irmão dela era um servo do Senhor, então está nos braços do Pai, cremos nós nisso, e isso consola também o nosso coração. Ele não morreu de Covid, morreu de outra doença, mas aprove ao Senhor recolhê-lo, e nós agradecemos a Deus pelo privilégio que temos de estar aqui e consolar a vida uns dos outros em oração, em ajuda, estendendo a mão. Vamos orar pelo pastor Laércio, pastor de Umuarama, não está muito bem de saúde. Vamos colocar a vida do pastor Laércio, da igreja de Umuarama, em nossas orações também, aqui, em nome de Jesus. Vamos orar pela vida do meu pai, já está bem recuperado, está bem melhor, ainda sente algumas dores quando fica de pé, senta, mas já está conseguindo se movimentar melhor. E se Deus quiser, na nossa próxima reunião, pode ser que ele já esteja aqui conosco novamente. Vamos orar pelos próximos cultos também, pelas reuniões e pelos irmãos que aqui estão e por aqueles que não podem estar conosco também. Feche os teus olhos. Senhor Deus amado, muito obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Graças te damos por estar mais uma vez reunidos em nome de Jesus. É com alegria que nos reunimos, é com prazer que estamos na tua presença, é com gozo que vemos os irmãos, que temos a comunhão, que participamos da comunhão. É com alegria que temos um momento, um dia, um local, onde podemos nos reunir, onde podemos prestar um culto coletivamente ao Senhor. Sabemos que o culto é apresentado sempre na nossa individualidade, na nossa realidade pessoal, mas também o culto é apresentado de forma coletiva com a igreja, assim como era com a igreja primitiva, que se reunia, que participava do culto e que vivia a palavra todos os dias. Nós queremos também participar da reunião da igreja, do culto, num determinado dia, mas também queremos viver a tua presença, a realidade do Senhor todos os dias da nossa vida. Ó Deus amado, nós te louvamos pelos irmãos que aqui estão presentes, pedimos que o Senhor abençoe os demais irmãos, aqueles que estão viajando, aqueles que não puderam vir, aqueles que estão enfermos. Estenda as tuas mãos sobre eles, ó Pai. Pedimos a tua bênção sobre a vida da irmã Ana e de toda a sua família que perdeu um ente querido, Senhor, e que está sofrendo neste momento a ausência. Ó Deus, trabalha no coração da irmã Ana, traz consolo, conforto ao coração dela. Pedimos a tua bênção também, ó Pai, sobre o pastor Laércio, da igreja do Evangelho Pleno de Umuarama. Estenda as tuas mãos sobre a vida dele, que ele possa ter a saúde restabelecida, ó Deus, que ele possa estar sentindo melhor, que ele possa estar recuperado de todo o problema, de toda a enfermidade. Abençoe a igreja de Umuarama, estenda as tuas mãos sobre aqueles irmãos, aviva-os, derrama da tua graça sobre o coração deles. Ó Deus amado, muito obrigado pela comunhão que temos com os irmãos de Umuarama. Graças te damos pela vida daqueles irmãos, daquela igreja.
Pedimos a tua bênção também sobre a vida do meu pai, que está em casa, que está já se recuperando. Ó Deus, que o Senhor possa fortalecer a vida dele, abençoá-lo, abençoar minha mãe, abençoar a todos os irmãos que estão enfermos, aqueles que precisam do Senhor, aqueles, ó Deus, que estão em dificuldade, aqueles, Senhor, que precisam de uma atuação do Senhor sobrenatural em suas vidas, aqueles que não podem estar conosco aqui esta noite. Estenda as tuas mãos, fortalece a tua igreja, ó Pai. Pedimos um avivamento, pedimos transformação, pedimos mudança de vida, pedimos conversões, pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo haja em nosso meio, haja na reunião da igreja, haja em cada vida em particular. Estenda as tuas mãos, os irmãos que pedem esta noite, que tem uma oração, que tem, Senhor, um pedido de oração, ó Pai, estenda as tuas mãos para atendê-los segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Abençoe as nossas reuniões, aquelas que ainda estão por vir. Abençoe a nossa confraternização que queremos fazer, se assim o Senhor nos permitir que o façamos, que tudo seja para a glória, para a honra e para o louvor do teu nome somente. Fala conosco na palavra desta noite, ó Deus, age em nossa vida, em nossa mente, em nosso coração, para entendermos a palavra, para colocarmos esta palavra em prática na nossa vida. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos orando por um avivamento. Precisamos de um avivamento. Queremos um avivamento. Estive conversando com o pastor Laércio de Umuarama e disse para ele: nós precisamos de um avivamento na igreja. E estamos orando por um avivamento. E ele me disse: você ore por mim, eu oro por você, nós vamos orar por um avivamento de Deus na vida da igreja. Fui pregar em Umuarama 2 pregações, de manhã e à noite, a mesma pregação. Preparei a mensagem da manhã e ia pregar a mesma mensagem à noite, porque os irmãos que vêm de manhã não vão à noite, via de regra lá. Preguei a mensagem da manhã, a mensagem da noite pensei que fosse a mesma mensagem, li o texto. Quando acabei de ler o texto, outra mensagem veio ao meu coração e comecei a pregar. E comecei a falar sobre a necessidade de um avivamento para a igreja. Há necessidade de um avivamento sobre a igreja. Estou lendo um livro de A.W. Tozer, onde ele fala do cristianismo raso, da doença do cristianismo raso, já em sua época, no século passado, nos Estados Unidos. Ele já advertia a igreja dos Estados Unidos sobre a frieza espiritual, sobre a falta de profundidade espiritual com Deus. E é interessante porque você vai lendo o livro e você vai percebendo que os mesmos problemas que no século passado já estavam na igreja americana, esses mesmos problemas hoje continuam na igreja e estão aqui na igreja brasileira em geral. Mas hoje eu quero falar sobre um assunto de suma importância que tem a ver com avivamento, porque avivamento gera aquilo que nós chamamos de conversão. Conversão. Eu quero falar sobre a conversão. Pelo que vejo, só temos cristãos aqui essa noite. E é interessante porque nós cristãos precisamos retomar sempre, a meu ver, o assunto da conversão. Hoje em dia, esse é um assunto que de alguma forma tem se tornado abandonado em relação ao meio evangélico em geral.
conversão é, por assim dizer, um assunto que não está muito na moda hoje em dia, em meio ao mundo evangélico. E quando se fala de conversão, me parece que é mais uma mudança de igreja ou uma mudança de religião do que qualquer outra coisa. Hoje eu gostaria de me deter um pouco nesse tema, porque eu penso que é um tema fundamental para a nossa vida. Talvez você pense, mas eu já sou convertido. Diz que amém. Se você já é convertido, amém. Graças a Deus por essa conversão. Mas ainda assim, eu te desafio a colocar a sua conversão em perspectiva. Eu te desafio esta noite a rever a sua conversão, a observar como está a sua conversão, a observar até que ponto a sua conversão é autêntica, a observar até que ponto a sua conversão ainda precisa de um toque de Deus, de uma mudança de Deus, a observar até que ponto você é totalmente convertido. Essa mensagem é para mim e é para você. Muitas pessoas começam a frequentar as reuniões da igreja, muita gente aprende os princípios da religião cristã, e aí eles deixam de fazer algumas coisas, e aí eles aprendem a fazer outras coisas, e a partir disso já se veem como convertidos. E a minha pergunta é: será? Eu não estou aqui essa noite para julgar a sua conversão. Eu não estou aqui essa noite para dizer se você é convertido ou se você não é convertido. Eu não tenho essa autoridade. Mas eu estou aqui essa noite para trazer os princípios de uma verdadeira conversão, para que eu e vocês possamos colocar a nossa conversão, a nossa experiência com o Senhor em perspectiva, para podermos analisar até que ponto nós entendemos a conversão, até que ponto nós desfrutamos da verdadeira conversão, até que ponto isso tem tocado a nossa vida. É preciso revisar, e sempre revisar, os princípios da fé cristã. Por isso nós vamos fazer uma análise de nós mesmos sobre a nossa conversão. O que é ser convertido? E a mensagem desta noite vai girar em torno desta pergunta: o que é ser convertido? Primeiro lugar, ser convertido, a partir desse texto que nós lemos, ser convertido é ter uma experiência pessoal com o Senhor. Isso é básico, isto é simples, isto é compreensível. Ser convertido é ter uma experiência pessoal com Cristo. O verso 17 diz: portanto agora, se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. É interessante porque ele começa esse verso 17 e já entra em uma condicional. Ele não diz que todo mundo está em Cristo. Ele não diz que todos que frequentam a igreja estão em Cristo. Ele não diz que todos que conhecem a Bíblia estão em Cristo. Ele começa com uma condicional, ele diz: se alguém está em Cristo. Porque se alguém não está em Cristo, ele pode estar na igreja, ele pode estar numa religião, ele pode estar num bom grupo, ele pode estar em boa companhia, ele pode estar no meio dos amigos, ele pode estar inserido numa boa família,
Ele pode estar inserido num bom emprego, ele pode estar num bom país, numa boa cidade, numa boa faculdade, ele pode estar numa boa vizinhança, mas se ele não está em Cristo, ele não é uma nova criação. Alguém pode estar em bons princípios de vida, alguém pode estar inserido no meio evangélico pentecostal, alguém pode ter alguma experiência com os irmãos, alguém pode até mesmo ter uma experiência com a igreja, alguém pode ter uma experiência até mesmo com a Bíblia, entender a Bíblia, ler, ser tocado pela Bíblia, ouvir Deus falar na palavra, mas se não estiver em Cristo, alguém pode até mesmo ter uma experiência milagrosa, alguém pode ser tocado por um milagre, alguém pode ser curado por Jesus, alguém pode receber até mesmo um toque de Deus, um toque do Espírito Santo, alguém pode ouvir até a voz de Deus, alguém pode ouvir o chamado, mas isso não significa necessariamente estar em Cristo. Aliás, eu vou fazer, se Deus permitir, mais para frente, uma mensagem sobre as vezes em que Paulo coloca esta frase, estar em Cristo. O que significa estar em Cristo? Calma, vai chegar o tempo. Mandei vir um livro aí sobre essa questão que está me intrigando, estar em Cristo. Mas aqui eu quero ficar nesta questão. Se alguém tem uma experiência pessoal com o Senhor, e essa experiência pessoal o insere no Senhor, o coloca em Cristo, se alguém está em Cristo, aí sim nós podemos dizer que há conversão. Estar em Cristo não é estar na igreja, estar em Cristo é ter uma identificação com Cristo. Estar em Cristo é fazer parte do corpo de Cristo. Estar em Cristo é estar inserido na pessoa de Cristo. Estar em Cristo é ser resgatado por Cristo. Estar em Cristo é ser transformado por Cristo. Estar em Cristo é ser mudado, modificado de dentro para fora por Cristo. Estar em Cristo é não só ouvir a voz de Cristo, porque muitos na época em que Jesus estava na terra ouviram a voz de Cristo, mas não estiveram em Cristo. Estar em Cristo é não só ouvir a voz de Cristo, mas é atender ao chamado de Cristo. Estar em Cristo não é só conhecer a palavra de Cristo, porque quando Cristo estava na terra, muitos conheceram a palavra de Cristo. Estar em Cristo é obedecer a palavra de Cristo, é deixar que esta palavra faça morada em minha vida e eu comece a praticar a ordem de Cristo, a mensagem de Cristo, a fala de Cristo, aquilo que Cristo me ensinou. Estar em Cristo é viver Cristo. Estar em Cristo é estar ligado intimamente a Cristo, de tal forma que Cristo vive em mim e eu vivo nele. Estar em Cristo é perceber Jesus, mas não só é perceber Jesus, como é experimentar, mas não só experimentar Jesus, como é se relacionar profundamente com Jesus. Oswald Chambers diz que nós fomos salvos, não simplesmente para ir para o céu. Salvação não é simplesmente para irmos para o céu. Nós somos salvos para viver um relacionamento com o Senhor. Salvação implica relacionamento.
Nós não estamos salvos só para chegar ao céu, que já é maravilhoso, mas nós estamos salvos para nos relacionar com o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, ser convertido é ter uma experiência pessoal com Cristo. Ou seja, eu não posso aproveitar a sua experiência, eu posso aprender com a sua experiência, eu posso admirar a sua experiência, eu posso ser abençoado pela sua experiência, mas eu não posso ser convertido pela sua experiência. A mulher não pode se converter pela experiência do marido, o marido não se converte pela experiência da mulher, o filho não se converte pela experiência do pai, e o pai não se converte pela experiência do filho. Você pode ser abençoado pela experiência de uma outra pessoa, mas para ser convertido, você precisa ter a sua experiência particular e pessoal. Eu posso orar por você, mas eu não posso converter você. Eu posso colocar as mãos sobre a tua cabeça e orar e abençoar a tua vida em nome de Jesus, mas eu não tenho poder de converter você a Cristo Jesus. A conversão é algo individual, pessoal. É quando você abre o seu coração e tem uma experiência pessoal e profunda com Deus, e essa experiência te insere em Cristo Jesus, e você transforma a sua vida a partir do poder de Deus, a tua mente, o teu ser, a tua realidade, o teu caminho, o que você pensa, o que você deixa de pensar, para onde você vai, como você age e como você reage. Isto é ser convertido. Então, começar a frequentar uma igreja é uma boa coisa, mas isso não significa ser convertido. Estar em todos os cultos da igreja é muito bom, faz parte, todos os cristãos devem buscar estar juntos sempre e reunidos em Cristo Jesus, porque nós não somos daqueles que deixam de congregar. Isso é muito bom, mas não significa necessariamente ser convertido. Ter Bíblia dentro de casa, falar de Deus, também não significa necessariamente ser convertido. Dar dízimo também não significa, cantar o dia inteiro, colocar música evangélica 24 horas no celular, também não significa necessariamente ser convertido. Tudo isso pode ser muito bom, mas se você não tem uma experiência pessoal, interior, onde Cristo é inserido em você, e você é inserido em Cristo, então não há conversão. Conversão é muito mais do que seguir uma religião. Conversão é ter uma transformação a partir de uma inserção. Quando eu sou convertido, eu sou inserido em Cristo. O meu mundo se torna Cristo. Eu vivo para Cristo. E Cristo começa a viver em mim. Se alguém está em Cristo, nova criação. É interessante porque talvez a sua Bíblia traga criatura, mas no original é criação. Porque ali não está se referindo só à pessoa. Ali há uma criação. Se alguém está em Cristo, ele é inserido numa nova criação. Se alguém está em Cristo, nova criação ele inseriu num novo mundo, numa nova realidade. Alguém pensa que se converteu e continua tudo do jeito que estava e está tudo certo, que agora eu aprendi a cantar umas músicas e agora deixei de fumar, deixei de beber, está tudo certo. Não, isso aí pode não significar absolutamente nada. Alcoólicos Anônimos também ajudam as pessoas a deixar de fumar, a deixar de beber, ou seja o que for, e grupos de ajuda especial de viciados também pode ajudar as pessoas a largar as drogas. Isto não significa conversão. Porque conversão é ser inserido no novo mundo. Aleluia! Que vontade de pregar até 1h da manhã, 2, essa mensagem. Conversão é ser inserido numa nova realidade, é nova criação, tudo se torna novo para você.
tudo se torna novo. Você está no velho mundo, você tem o velho trabalho, você tem os velhos vizinhos, a velha família, mas tudo se tornou novo de repente, mesmo no velho, tudo se tornou novo para você, porque agora você é uma nova criação. Você já não é mais a criação de Adão, você agora é a nova criação em Cristo Jesus. Ser convertido é ter uma experiência profunda com Cristo, que te insere em Cristo e que insere Cristo em você. Ninguém pode fazer isso por ninguém. Por isso, não perturbe a tua cabeça achando que você tem a responsabilidade de enfiar Cristo no coração dos outros, porque você não tem essa responsabilidade. A tua responsabilidade é outra. Você tem a responsabilidade de orar e dar um bom testemunho. Mas a conversão é algo individual e particular. Não carregue um peso que não é seu. A conversão é algo particular e individual. É algo que acontece entre a pessoa e Deus, Deus e a pessoa, e ninguém mais. E ninguém mais. O que você pode fazer é falar e ensinar, mas converter é outra coisa. Durante muito tempo eu fui um pastor frustrado, achando que eu deveria de alguma forma colocar as coisas nas pessoas, e achando que se tinha muita gente na minha igreja que não é a minha igreja, que é a igreja do Senhor, a igreja que eu pastorei pela misericórdia de Deus, que não eram convertidas, eu achava que essa culpa era minha, e eu pensei, de repente, não é isso. Eu tenho sim a minha responsabilidade, e pesa sobre mim um grande peso, que é levar a palavra, que é ensinar, que é dar um testemunho, que é orar pelos irmãos, que é aconselhar os irmãos, que é ajudar os irmãos em suas dificuldades. Mas eu não tenho, de forma alguma, a capacidade de converter ninguém. É uma experiência individual de cada um. Então, convertido é aquele que teve uma experiência com Cristo, e que foi inserido em Cristo, e Cristo inserido nele. Essa experiência pode demorar 10 anos, 20 anos, 1 mês, 2 meses, 1 semana, ninguém sabe. Alguns ouvem a palavra durante 10 anos, e vão se converter depois de 20 anos. Outros entram em contato com a palavra no mesmo dia e já têm uma experiência com o Senhor. Cada caso é um caso. Tem filhos que ouvem a palavra desde que nascem, quando crescem desviam da igreja. Vão para o mundo, casam, têm seus filhos, na velhice voltam, retornam ao Senhor. Outros nunca se desviam. Cada caso é um caso. Alguns oram 20 anos para alguém se converter. Pastor José orou 20 anos pela família se converter, ninguém se convertia. Então, cada caso é um caso, mas a conversão é uma experiência pessoal. Segundo, além disso, conversão também tem a ver com o propósito de agradar a Deus. Então, segundo ponto importante. Primeiro, conversão tem a ver com uma experiência pessoal com Cristo. Segundo, conversão tem a ver com o propósito de agradar a Deus. Paulo diz isso no verso 9. Por isso temos o propósito de agradar-lhe, ou de lhe agradar. Agradar a quem? A Deus. Quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Ou seja, aquele que se converteu realmente, ele pode ter muitos propósitos na vida. Quem se converteu pode ter o propósito de casar, constituir uma família, pode ter o propósito de ter um bom emprego, uma boa profissão, tudo isso é muito bom. Mas o propósito principal e maior da sua vida deve ser, tem que ser, se ele se converteu, tem que ser o propósito de agradar a Deus. Eu posso querer agradar o meu pastor, isso é bom, louvável. Eu posso querer agradar os irmãos, isso é bom e louvável. Eu posso querer agradar a minha família, isso é bom e louvável. Depende de como eu encaro isso, e o que eu faço pode ser bom e louvável.
Mas além de agradar o pastor, além de agradar os irmãos, além de agradar a igreja, além de agradar a minha família, e muito além de tudo isso, eu tenho que ter o propósito principal dentro do meu coração de agradar o Senhor. Eu posso e devo querer agradar a minha esposa, eu posso e devo querer agradar o meu marido, eu posso e devo querer agradar meus pais, meus filhos, eu posso e devo, mas eu devo acima de tudo isso, e muito acima de tudo isso, eu tenho que querer agradar ao Senhor. O meu desejo principal é o de agradar ao Senhor, e se agradando ao Senhor eu estou desagradando a alguns, isso já não me interessa mais, porque eu vou querer preferir sempre agradar ao Senhor. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando os homens ficam desagradados de mim, porque eu estou agradando ao Senhor, então o problema é dos homens. Eu não devo nada para os homens, eu devo para Deus. Então, se alguém se desagrada de você porque você está agradando ao Senhor, você não deve se preocupar com isso. Continue agradando ao Senhor, porque importa sempre obedecer a Deus do que aos homens. O propósito de todo aquele que foi convertido é agradar ao Senhor. Ele quer fazer de tudo para agradar ao Senhor. Ele quer que Deus esteja agradado dele, que ele tenha um relacionamento profundo com esse Deus, um relacionamento bom, gostoso e maravilhoso. Então quem faz as coisas faz para agradar ao Senhor. Ou seja, se trabalhamos, trabalhamos para agradar ao Senhor. Se deixamos de fazer alguma coisa, deixamos de fazer o que deixamos de fazer para agradar ao Senhor. Se fazemos alguma coisa, fazemos o que fazemos para agradar ao Senhor. Essa é a proposta do convertido. Então quando a gente faz alguma coisa, se a gente vai fazer um acampamento, um retiro, se a gente vai trabalhar, se a gente vai comprar qualquer coisa, a gente tenta sempre pensar, eu quero agradar ao Senhor com a minha atitude. Se eu trato bem a minha esposa, trato bem por ela, mas também principalmente por agradar ao Senhor. Se eu trato bem os meus pais, devo tratar bem por eles, mas principalmente para agradar ao Senhor. Se trato bem ao meu marido, devo tratar bem pensando nele, mas principalmente para agradar ao Senhor. Se me humilho diante de uma situação, me humilho porque muitas vezes estou errado e porque às vezes também estou certo, mas me humilho para agradar ao Senhor. Queremos agradar ao Senhor, diz Paulo, temos o propósito de agradar ao Senhor, quer estejamos no corpo, quer deixemos o corpo, ou seja, não importa, nessa vida ou fora dessa vida, eu quero agradar ao Senhor. Isso é o que Paulo está dizendo. Então quando a pessoa é convertida, ela se preocupa em agradar ao Senhor. Quando a pessoa não é convertida, ela se preocupa em agradar a si mesmo. Eu não estou aqui para agradar a mim mesmo, eu estou aqui para agradar ao Senhor. Quando a pessoa não é convertida, ela quer agradar os outros para conseguir favores. Ela tem segundas intenções naquilo que ela faz para agradar muitas vezes as pessoas. Não é sempre assim, mas em alguns casos é. Nós não estamos aqui para agradar as pessoas, para receber voto das pessoas. Nessa época de eleição, a gente vê um monte de político bonzinho, né? Eles se tornam tudo gente boa. Estou lá em casa, daqui a pouco bate palma lá, olha, fulano de tal aqui, candidato, queria conhecer você. Eu nem conheço o camarada, ele quer passar na minha porta, pegar na minha mão e dar um sorriso, quer agradar todo mundo. Mas por quê? Porque ele quer o voto. O propósito dele é o voto. Ele quer me agradar porque o propósito dele é o voto. O rapaz quer agradar a menina porque o propósito dele é casar com ela. Fulano quer agradar o patrão porque o propósito dele é não ser demitido, é receber um aumento de salário. Alguns propósitos são lícitos, outros propósitos são ilícitos. Mas na realidade tudo o que fazemos em princípio precisa ser para agradar a Deus. Se isso estiver na nossa mente, vai nortear toda a nossa vida e vai mudar a nossa vida como um todo. Porque, irmãos, se eu falo alguma coisa para alguém, eu falo com o propósito primário de agradar ao Senhor. Se eu deixo de responder a alguém à altura, como eu poderia responder, eu deixo, não é porque não tem argumento, é porque eu quero agradar ao Senhor. Por isso, para agradar ao Senhor, às vezes é necessário ficar quieto. Para agradar ao Senhor, às vezes é necessário não corresponder à provocação. Para agradar ao Senhor, às vezes é necessário não rebater na mesma moeda. Quando alguém te provoca, você poderia dar uma resposta, mas como você quer agradar ao Senhor, você diz, eu vou manter minha boca fechada que é melhor. Eu quero agradar a Deus.
Às vezes, para agradar a Deus, você vai ser humilhado. Não importa, eu não estou aqui para agradar a mim mesmo, eu estou aqui para agradar ao Senhor. Às vezes, para agradar ao Senhor, eu acabo sofro uma perda, porque de alguma forma aquilo ali ia desagradar a Deus na minha vida. Não importa. Se for para eu perder as coisas para agradar a Deus, que assim o seja, porque estamos aqui para agradar ao Senhor. E não é só nessa vida, é nessa vida e é na próxima vida. Quer estejamos no corpo, quer fora do corpo, saiamos e recebamos outro corpo, nós estamos aqui com o propósito de agradar ao Senhor. Isso é ser convertido. Quando a pessoa não é convertida, raramente ela consegue pensar em agradar a Deus em qualquer coisa que ela faça. A não ser quando ela está doente, precisa de alguma oração. Então ela, o que eu posso fazer para agradar a Deus? A vida do cristão é devotada a agradar ao Senhor. Não é agradar o Senhor para receber uma bênção. Não é agradar o Senhor para receber uma cura. Não é agradar o Senhor para receber qualquer coisa que eu desejo. Não, não. Isso seria troca, seria barganha, seria politicagem em relação a Deus. Isso não tem nada a ver com a vida com Deus. É agradar ao Senhor porque Deus, é Senhor, é maravilhoso e eu amo Ele, eu quero agradá-lo para sempre. Isso é ser convertido. Primeiro, ser convertido é ter uma experiência profunda, pessoal, com Jesus, em que eu sou inserido em Cristo e Cristo é inserido em mim. Segundo, ser convertido é ter o propósito de vida de agradar ao Senhor. Terceiro, ainda quem teve uma experiência de conversão no Senhor, começa a viver pela fé. Quem se converteu realmente, inteiramente, vive pela fé e não por vista. Paulo diz isso no verso 7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Isso é o mais difícil. Viver pelo que não se vê e não por aquilo que se vê. A maioria das pessoas vive por aquilo que elas veem. Segunda onda de coronavírus. Ai meu Deus, agora pegou. Agora vou morrer. Misericórdia. Subiu a inflação. Misericórdia, agora acabou minha vida. Fiquei desempregado. Senhor, agora pronto. Peguei uma doença agora. A maioria das pessoas vive por aquilo que vê e não por aquilo que não vê. Paulo diz: vivemos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, quem é convertido vive pela fé, caminha pela fé. Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima dele tem que crer que ele existe. A relação com Deus é sempre pela fé. Se você precisa de um objeto para se apegar, então você não tem fé. Se você precisa de ver alguma coisa acontecer para acreditar, então você não tem fé. Se você precisa de alguma coisa sobrenatural se aparecer para você entender que Deus está com você, então isso não é fé. Porque fé é aquilo que acontece quando a gente caminha sem ver e crê naquilo que não vê. Isso é fé. Então Deus não vai aparecer para ninguém aqui, quase certeza. Se Ele tiver um propósito específico com alguém, Ele pode até mandar um anjo aparecer para você. Mas é muito raro isso acontecer. Cuidado com o crente que diz assim: olha, apareceu um anjo lá na minha casa, todo dia eu converso com um anjo, vem lá um anjo. Cuidado, esse anjo deve ter pé de pato. Cuidado, não é bem um anjo. Aliás, já ouvi muitos casos assim, de crentes que conversavam com anjo todo dia. Não, todo dia vem um anjo lá, senta na minha cama e conversa comigo. Aí uma vez o pastor cansou de ouvir esse irmão falando que toda vez o anjo ia sentar lá na cama e conversar com ele. Então quando chegar o anjo, começa a perguntar para ele como foi a vitória da cruz. E quando o anjo chegou e sentou lá e começou a conversar com ele, ele começou a perguntar: eu queria saber sobre a vitória da cruz. Aí o anjo começou a ficar triste e saiu, foi embora. E quando ele saiu tinha uns pés de pato assim por detrás, era uma coisa maligna, demoníaca. Deus vai mandar anjo para ficar conversando com você. Se Ele quiser, Ele pode mandar. Pode acontecer, já aconteceu com alguns irmãos, é verdade. Mas não é uma coisa sempre. Por quê? Porque a vida com Deus é pela fé.
Ah, mas eu escutei Deus falar, isso, pode até escutar uma hora ou outra Deus falar com você, mas é raro. Por quê? Porque na maioria das vezes a vida é pela fé, Deus já falou na palavra, precisa se apegar à palavra. Nós caminhamos por fé e não por vista. Nós caminhamos por fé. Tem um monte de cristão perdendo os cabelos porque John Biden agora ganhou nos Estados Unidos e vai ser um presidente que vai fazer isso, aquilo ou outro. Irmãos, nós caminhamos por fé e não por vista. Nós não caminhamos por presidentes, nós não caminhamos por política, nós não caminhamos por... Nosso negócio não é se Bolsonaro ganha, se John Biden ganha, se quem for que vai ganhar, quem é a rainha da Inglaterra, isso não nos interessa. Nós caminhamos por fé, nós oramos pelas autoridades e continuaremos orando pelas autoridades como nos ensina a Bíblia, mas a nossa esperança não está num governo neste mundo, a nossa esperança está num governo invisível, que é o governo de Deus. É para Ele que nós vamos e por Ele nós caminhamos. Nossa esperança não está nas coisas deste mundo, nós caminhamos por fé. Mas e o dólar está subindo, nós caminhamos por fé. Mas aí a nova ordem mundial vai tomar conta do mundo, nós caminhamos por fé. Mas vai vir um presidente que vai perseguir os crentes, nós caminhamos por fé e não por vista. Aliás, não é novidade para ninguém que a coisa vai de mal a pior nesse mundo em que nós estamos. Coronavírus não é nada perto do que está para vir por aí, porque a Bíblia já fala das catástrofes que virão sobre este mundo. A Bíblia já fala. Espero eu que Cristo volte muito antes para arrebatar a sua igreja e nos leve para a glória, aleluia, para a glória dele. Então nós caminhamos por fé. Você precisa ter fé, viver por fé, acreditar naquilo que não se vê, que é no Senhor teu Deus, caminhar por ele. Israel, quando eu estive lá você não viu nada, você não viu imagem nenhuma, por isso não farás para ti imagem de escultura, diz o Senhor no Antigo Testamento. Por que o problema da imagem de escultura? Porque a imagem de escultura rouba a sua fé para ela. Você tem que viver por Deus e com Deus, e viver por aquele que você não vê, mas você acredita nele. Isto é fé. Nós cremos no Senhor, a nossa fé está em Deus. Então precisamos viver por fé. A vida do cristão, a vida do convertido é uma vida por fé. Aquele que crê, que acredita, que sabe no que crê, que toca o intocável, que enxerga o invisível, que crê no transcendente, porque Ele é a nossa rocha, e é nele que estamos firmados. Está firmado o quê? Na igreja Rever? Não, estou firmado em Jesus. Está firmado no quê? Está se apoiando no teu dinheiro no banco? Não, não tenho dinheiro, estou apoiado em Cristo. Essa igreja está aqui de pé hoje pela fé, simplesmente pela fé. Temos poucos irmãos, mas o Senhor nos sustenta. Fé. Já estamos há mais de 10 anos aqui. Fé. Só que nós estamos aqui mais de 10 anos. Pastor José, então, quando fundou essa igreja, não sei se é 15, 20 anos, nós estamos aqui por fé até hoje. E continuaremos, enquanto o Senhor nos permitir. Fé. Fé em Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança, é o nosso Salvador. Mas nós temos aqui uma outra questão da conversão. Aquele que se converteu deseja também ardentemente. Deseja ardentemente. Quem se converteu? Quem não se converteu não deseja, mas quem se converteu deseja ardentemente encontrar o Senhor na glória. Este é um termômetro muito claro da conversão. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 1 e verso 2: sabemos que se for destruída a nossa temporária habitação terrena, e a palavra aqui no original é o tabernáculo, nosso temporário tabernáculo, e aqui me lembro do tabernáculo de Moisés, que foi destruído para dar lugar ao templo de Salomão. E aí ele faz essa colocação: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos,
desejando ser revestido da nossa habitação celestial. Isso aqui é convertido. Convertido é aquele que geme, é aquele que deseja profundamente, intrinsecamente na tua alma, aquele desejo ardente por estar revestido da habitação celestial para encontrar o Senhor na glória. Eu sei que essa mensagem é uma mensagem que a maioria das igrejas muitas vezes não prega. Hoje em dia virou raramente se escutar uma mensagem que pregue sobre o arrebatamento da igreja. Raro, muito raro. É raro hoje em dia se escutar mensagem, pregação sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus. Sabe por quê? Porque as pessoas não têm mais o desejo, não têm mais o desejo de encontrar o Senhor. Sabe por quê? Porque não estão convertidos. Estão nas igrejas, estão cheios de ministérios, estão cheios de cargos nas igrejas, igrejas bem organizadas, bonitas, com muita gente. Não se impressione com essas coisas. Está cheio de igrejas por aí que parecem uma empresa maravilhosa, com uma série de departamentos, de ministérios, uma coisa esplendorosa, que você entra lá na porta, já é recebido por alguém, já entra por um grupo, já faz isso, já faz aquilo, e toda essa movimentação pode levar à impressão de que isso é conversão, e isso não é conversão. Se não tiver um desejo ardente pela volta de Jesus Cristo, não está convertido. Porque quem está convertido não se conforma em estar longe do Senhor, quer estar perto de Cristo todo momento. Isto é ser convertido, é desejar a volta do Senhor, queimando no seu coração todos os dias. Quem é convertido deseja. Eu me lembro que quando eu me converti, a gente cantava tanta música sobre a volta de Jesus, que parecia que Jesus ia voltar naquele ano. 1983, 1984, alguns de vocês não estavam nascidos ainda nessa época. 1900, lá estava eu cantando ao Senhor, e Jesus parecia que ia voltar naquela época, naqueles dias. Jesus ia voltar na minha cabeça, no meu coração. Aquilo ardia, e a gente vinha para os cultos, e os cultos tinham música sobre a volta de Jesus. Aí você olha hoje, as pessoas não cantam mais sobre a volta de Jesus. Por quê? É uma pergunta a se fazer. Eu não estou falando que ninguém canta mais, eu estou falando no geral. No geral não se canta mais sobre a volta de Jesus. Por quê? Porque a esperança não está mais no coração. Porque quando está no coração a chama ardendo e a esperança, você começa a fazer música segundo aquilo que está no teu coração. Então a igreja em geral não tem mais essa esperança. As pessoas estão frias, ou seja, não são convertidas. Porque quando uma pessoa é convertida, ela aguarda Jesus ansiosamente, ela quer ver Jesus, ela quer se encontrar com o Senhor. Paulo diz: eu já quero estar com Cristo, e partir daqui estar com o Senhor. Isso é conversão. Quem não está convertido está projetando um monte de coisa, elaborando, ficar rico, milionário, o que ele quer é isso. Mas quem está convertido realmente deseja estar com o Senhor. Estar com o Senhor. Quando a pessoa não é convertida e conversa com alguém convertido, é muito chato. Porque o convertido só está falando assim: se eu morrer de coronavírus, já estou na presença do Senhor, estou com Deus, Deus é meu Senhor, não vejo a hora de encontrar Jesus. E aquele que não é convertido fica revoltado, incomodado, porque isso não faz parte do coração dele, porque ele tem medo de morrer, porque ele não sabe para onde vai na realidade depois que ele morrer. Mas quem está convertido em Cristo Jesus tem a chama no coração e a esperança e a certeza de que vai encontrar o seu Deus na glória. Aleluia! Quando começa a falar sobre o arrebatamento da igreja, quem não está convertido se incomoda, fica nervoso, começa a falar: desde que eu nasci se fala disso, não vai acontecer, vai demorar, porque incomoda ele, porque ele não está preparado para subir. Mas quem está convertido, quando se fala do arrebatamento da igreja, sobe um fogo na alma, que seja hoje, que seja agora, que toque as trombetas para irmos ao encontro do nosso Senhor nos ares.
O desejo está aqui queimando no coração. Convertido é isso. Em último lugar, para irmos embora, o convertido se torna um instrumento nas mãos de Deus. Paulo diz no verso 11: uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. Ou seja, quando você se converte, você se torna um missionário. Pode não ser aquele missionário que vai sair do seu país, que vai lá para uma região específica, fazer missões e viver daquilo. Pode não ser esse missionário, que isso é um chamado específico de Deus. Mas você se torna um missionário onde você está. Quem se converteu tem uma missão: persuadir os homens. Como? Pode ser com palavras, pode ser com atitudes, pode ser com testemunho, mas ele se torna um missionário, porque Paulo diz: nós somos embaixadores do reino. O verso 20 diz: portanto somos embaixadores de Cristo, como se estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Ou seja, somos embaixadores. Onde a gente vai, Cristo é representado. Cristo é representado em você. Por isso nós não temos o Papa para nos representar Cristo, porque quem representa Cristo é a igreja. É você. Você representa Cristo. Você é embaixador de Cristo. Não é o pastor da igreja, não é o padre, não é o Papa. É você, o embaixador de Cristo. Onde você está? Então você tem essa missão. Quando você se converteu, você se torna um canal que começa a levar o Evangelho de Cristo com a sua vida. Sim, mas eu não sei pregar. Não importa. Você vive e a tua vida é uma pregação. Porque você tem o propósito de levar outros a Cristo. Você tem o propósito de que as pessoas conheçam o que está em você. Então alguns evangelizam com as palavras, outros evangelizam com as atitudes. Não importa. Importa é que você seja o instrumento de Deus. Quando você se converte, você se torna um instrumento de Deus. O irmão disse aqui agora há pouco: todos têm um dom na igreja. E todos têm. Todos são instrumentos de Deus. Todos os convertidos são instrumentos de Deus. E você vai atuar para o benefício do corpo, como o irmão disse. Todos atuam para o benefício do corpo. O corpo de Cristo, que é a igreja. Então ser convertido é se tornar um instrumento nas mãos de Deus. Por isso Deus coloca pessoas no seu caminho. Deus te dá oportunidades. E Deus vai te mostrar o que fazer nas oportunidades que Ele te der. Pode ficar tranquilo. Mas eu não tenho aquele conhecimento. Busque o conhecimento, mas fique tranquilo. O Espírito Santo vai te dar o que falar. Não deixe de buscar o conhecimento. Não deixe de ler. Não deixe de fazer a sua parte. E deixe o resto com o Espírito Santo. Ele vai fazer. Você é um instrumento de Deus. Eu sou um instrumento de Deus. Deus se revela através da igreja. Não é através da denominação. É através da igreja, de nós. Deus se revela através de nós. Porque nós somos embaixadores de Cristo. Não é a Reviver que é a embaixada de Cristo. Não é a Assembleia de Deus que é a embaixada de Cristo. Somos nós que somos embaixadores de Cristo. Nós, na nossa individualidade. Nós como igreja somos embaixadores de Cristo. Então Cristo é revelado em nós e através de nós para o mundo. Vós sois a luz do mundo, disse Jesus aos discípulos. Então ser convertido implica nessas coisas. Ter uma experiência pessoal profunda com o Senhor, onde eu sou inserido no Senhor, o Senhor é inserido em mim. Ter o propósito supremo de agradar o Senhor. Começar a viver pela fé e não por vista. Desejar ardentemente se encontrar com o Senhor na glória e se tornar um instrumento nas mãos de Deus. Isso é ser convertido.
O que fica aquém disso, ainda falta conversão. Vamos orar, vamos ficar em pé. Como é maravilhoso estar com vocês essa noite aqui. Como é maravilhoso a igreja se reunir. Há uma graça de Deus quando a igreja se reúne. É por isso que tem muita luta para a igreja não se reunir. Tem muita luta espiritual. É por isso que o diabo acaba desanimando muita gente de estar no meio da igreja. Porque ele sabe que quando a igreja se reúne, há uma graça de Deus especial na igreja, na reunião da igreja. Há poder do Espírito Santo na vida dos irmãos. Isso aqui não é uma reunião comum, isso aqui é a reunião da igreja de Cristo. Da igreja, e é importante essa reunião. É muito bom estar reunido com os irmãos. E eu estava conversando com um irmão, com o Pedro, e ele dizia: essa pandemia é preocupante, porque nunca em toda a história a igreja tinha ficado tanto tempo sem se reunir. Isso é preocupante. Mas Deus nos deu graça e nós estamos reunidos novamente, para a glória do Senhor. E nós não vamos parar de nos reunir, porque quando pararmos aqui, estaremos reunidos para sempre no céu. A reunião da igreja é importante. Precisamos viver a conversão todos os dias da nossa vida. Feche os teus olhos. Senhor Deus amado, graças te damos por estar aqui esta noite, pela tua palavra falada ao nosso coração. Tua palavra é santa, poderosa, maravilhosa, transformadora. Ajuda-nos a viver a conversão todos os dias. Aqueles que ainda não têm um encontro pessoal com Cristo Jesus, que possam ter este encontro, possam ser tocados pelo Senhor, possam ser inseridos em Cristo e Cristo inserido neles. Aqueles que vivem para agradar a si mesmos ou aos outros, que possam aprender a viver para agradar ao Senhor, ter isso como propósito de vida, como objetivo de vida. Senhor, aviva a cada um de nós, para que a conversão seja manifesta em nosso coração, que possamos ter prazer em nos reunirmos, que possamos manifestar em todo lugar o bom cheiro de Cristo, possamos ser missionários de Cristo Jesus, por onde quer que estejamos, que possamos anelar, desejar ardentemente o teu retorno, a tua vinda. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Nós cantamos esta noite: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós queremos a tua vinda. Ajuda-nos a viver cheios do teu Espírito Santo, cheios da graça do Senhor, desejando ardentemente te agradar, viver para a glória e para o louvor do teu nome somente. Fale conosco, ó Deus, te peço que essa palavra seja praticada todos os dias da nossa vida, que possamos colocar em perspectiva todos os dias da nossa vida a nossa experiência profunda e pessoal com o Senhor, que possamos colocar todos os dias como propósito da nossa vida, em tudo que fizermos ou deixarmos de fazer, o agradar ao Senhor. Que possamos viver pela fé todos os dias da nossa vida, nos recusarmos terminantemente, definitivamente, absolutamente a viver por aquilo que vemos e começar a viver sempre por aquilo que não vemos. Que possamos cultivar em nosso coração o desejo ardente, ardente, ardente pela volta do Senhor, todos os dias. Todos os dias possamos acordar de manhã e dizer: ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, Maranata, 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 todos os dias. Que possamos cultivar em nossa vida a percepção missionária, todos os dias sermos
um instrumento do Senhor. Importa ser um instrumento do Senhor. Não queremos ser um instrumento de Satanás, dos homens. Não, queremos ser um instrumento do Senhor. Só do Senhor Jesus, nosso único e suficiente Deus. Fortalece o nosso coração para a glória do Teu nome. Oramos a Ti. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar.